Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina e hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito comentado e muito curioso por todo mundo nesse planeta: o tamanho do pênis. Então, existe muito tabu sobre isso. Primeiro, o que é um pênis normal, né? Muitas vezes o paciente chega aqui na clínica e fala: doutor, meu pênis é pequeno, eu queria que ele fosse maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar vocês é sobre a média do tamanho do pênis. Então, existem vários trabalhos na literatura científica e eu vou comentar um aqui de 2015, que foi mais ou menos recente, feito no Reino Unido, na Inglaterra, com 15 mil homens. É isso mesmo, 15 mil homens entraram nessa pesquisa, de várias idades, de 17 anos até 90 anos de idade, e foi feita a medida dos pênis desses homens. Então chegou-se a uma média do pênis ereto, ou seja, do púbis até a ponta da glande, até a ponta da cabeça, de 13 centímetros, tá? Então essa foi a média. Então, e eu uso também um número geral. Eu digo assim aos pacientes: um pênis é considerado normal, ereto ou flácido esticado de 11 a 17 centímetros. Alguma coisa por ali, você tem um pênis normal. 3% da população podem ter um pênis acima de 17, que obviamente é um pênis grande, ou abaixo de 10 centímetros, que pode ser considerado um pênis com dimensões reduzidas. E outro assunto também muito comentado é aquela frase: tamanho do pênis é documento? Então, isso é muito controverso, existe alguma literatura científica sobre isso, e eu ouço aqui comentários e opiniões diversas de mulheres, de homens, de heterossexuais, homossexuais. Então, é bastante, vamos dizer assim, heterogênea as opiniões divergem sobre isso. Mas, de qualquer maneira, cientificamente falando, o orgasmo da mulher não precisa de uma penetração muito longa. A profundidade da zona mais sensível, mais erógena da mulher é de 7 a 8 centímetros. Não precisa mais do que isso. Então, só por aí a gente pode responder essa pergunta, que o tamanho não é documento. Óbvio que existem, eu sempre brinco aqui, mas é uma brincadeira séria, tem gosto para tudo nesse planeta. Óbvio que vai ter mulher que gosta de um pênis muito grande ou largo, etc. Mas se você tiver nessa média que eu mencionei aqui, você vai conseguir satisfazer a sua parceira e você vai ter uma vida sexual prazerosa. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que a experiência que eu tenho aqui, que a maioria dos homens que me procuram aqui no meu consultório, que vem com a queixa de pênis pequeno, tem um pênis normal. Tá? Então, eu sempre digo, o problema está na cabeça do paciente. Ele está muito inseguro, ele tem às vezes ele tem uma alteração que a gente chama de dismorfofobia. Ele olha no espelho e ele vê um outro corpo. Então ele olha no espelho e vê um outro pênis. O pênis dele é normal. Ou aqueles pacientes, às vezes, que tem um pênis normal, tamanho normal, mas tem uma barriga muito saliente, são obesos, tem aquela gordura na frente do púbis, na frente do pênis, e o pênis fica sepultado, é um pênis enterrado na gordura. Então esse também é um paciente que se queixa muito do tamanho do pênis, tá? Mas, como eu já mencionei, a maioria dos pacientes que vêm aqui tem um pênis normal. Eles têm uma insegurança com relação à sua genitália. E eu tenho alguns casos até folclóricos, eu tenho pacientes que ficam extremamente preocupados, aterrorizados, acham que todo mundo está olhando para o pênis dele. O homem está de calça jeans, ele acha que a mulher está olhando para o pênis dele. Então, ele tem uma síndrome de perseguição. Esse precisa também, obviamente, de um acompanhamento psicológico para tratar esse problema dele de mania de perseguição. E, por fim, eu queria falar sobre o tratamento cirúrgico. A gente não defende e a gente não faz tratamento estético para aumento de pênis, especialmente um pênis, como eu falei, nessas medidas normais. Porque essa cirurgia não é aprovada pela nossa Sociedade Brasileira de Urologia e, mais ainda, eu já peguei vários casos de homens que foram em algumas clínicas, infelizmente, não idôneas e
cursaram com sequelas gravíssimas do pênis, com deformidades, até com necrose, com morte da pele do pênis, e até evoluíram para impotência sexual, não conseguindo mais manter uma relação sexual por causa da cirurgia. Então, eu não defendo essa cirurgia e eu recomendo a você a procurar um médico da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, caso você tenha alguma dúvida com receio com relação ao tamanho do seu pênis, tá bom? Então você que tem dúvida e assistiu esse vídeo, por favor, curta aqui e compartilhe com algum amigo seu, que esse é um assunto de extrema importância e de muita curiosidade. E eu agradeço a sua participação e a sua paciência aqui em ouvir a gente. Muito obrigado.